Beleza, pessoal, segunda aula de CSS. Nesta aula nós iremos aprender sobre seletores. Para esta aula já montei aqui um HTML básico, percebam, já tem aqui um link chamando uma folha de estilo externa chamada style.css, que está aqui, e já montei aqui um HTML básico. E vamos começar. O que são seletores? Seletores é uma maneira que eu tenho, pessoal, de escolher determinado elemento para aplicar nesse elemento determinada regra CSS. Quando eu trabalho com CSS a nível inline, por meio do atributo style da tag, eu não preciso de um seletor porque já estou aplicando diretamente aqui na tag, aqui nesse elemento, tá? Porém, quando eu trabalho com CSS incorporado e CSS por meio de uma folha de estilo externa, eu preciso selecionar esse elemento. E como é que funciona isso? Eu tenho aqui esse gráfico para nos ajudar. Aqui tem, nessa primeira aula, nós vamos ver essas regras de seletores, primeiramente. A primeira regra é o elemento. O que significa isso? Significa que eu posso selecionar uma tag, um elemento, pelo nome da tag. Vamos ver aqui na prática. Vamos supor que eu queira aplicar aqui um estilo ao body. Então, vou vir aqui na minha folha de estilo externa, na style.css, vou selecionar o body, abrir e fechar chaves, e aqui dentro vou dar aqui um background, por exemplo, de gray. Eu selecionei todo o meu body. Vou vir aqui no navegador, no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só, todo o meu body significa o quê? Que é toda a minha janela aqui no navegador. Posso aplicar uma outra regra, por exemplo, existe uma propriedade chamada color, que aplica uma cor no texto. Então, por exemplo, red. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Olha só, todos os elementos que estão dentro de body foram afetados. Vou tirar aqui do body, e vou selecionar agora ó, o H1. Deu um Ctrl S, venho aqui, F5. Agora, olha só, selecionou apenas o H1. Se eu vier aqui, ó, selecionar H2, vou dar um Ctrl S, F5. Ó, selecionou apenas os H2, tá? Eu tenho 2 aqui no meu documento, tá? Então aqui, essa é a primeira regra, é o nome do elemento ou o nome da tag. A segunda regra de seleção, né, aqui no CSS, é elemento, vírgula, espaço elemento. O que isso significa? Significa que eu posso selecionar várias tags ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, tem o H2 e também eu quero selecionar o H1. Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir no navegador, vou dar um F5. Olha só, selecionou os H2 e também selecionou H1, né? Eu posso vir aqui, ó, seleciona também a tag I. Eu tenho aqui no meu HTML, ó, eu tenho H1, né? H2, também tem aqui a tag I, ó, várias tags I. Então, vou dar aqui um Ctrl S na folha de estilo. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Olha só, selecionou todos os H2, H1 e também as tags I. A outra regra que eu tenho aqui, pessoal, é tralha ID. O que essa regra significa? Ela vai selecionar a tag pelo valor do atributo de tag ID. Como é que funciona isso? Vou vir aqui no meu documento. Eu vou tirar aqui essas declarações. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor, vocês podem perceber que eu tenho aqui vários parágrafos, né? Eu tenho aqui esse parágrafo, eu tenho esse aqui, tenho esse aqui. Como é que eu posso fazer para selecionar apenas um parágrafo, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar P, vou dar um Ctrl S, o que vai acontecer? Vou dar um F5. Selecionou todos os parágrafos, mas eu quero selecionar apenas um. Então, eu venho aqui no meu index, eu vou criar aqui o atributo chamado id, é igual, e vou dar um identificador para esse parágrafo aqui, ó. Por exemplo, parágrafo, só para poder exemplificar. Então, eu vou vir aqui no meu documento CSS, eu vou colocar tralha, já estou indicando que eu vou selecionar um ID, né? Que ID? O ID parágrafo, que é o mesmo valor que eu coloquei aqui dentro do ID, ó, parágrafo. Agora, se eu vier aqui no meu documento, vou dar um F5, só selecionou o parágrafo que tem o ID parágrafo. Né? É claro que se eu vier aqui, por exemplo, vou tirar esse ID daqui. Vou vir aqui na minha tag I. Eu só quero selecionar essa tag I só. As outras não quero selecionar. Então, vou vir aqui, ó, ID igual única, por exemplo. Vou vir aqui, ó, seleciona somente, ó, tralha, né, joguinho da velha, única. Vou dar um Ctrl S, venho no meu exemplo, F5. Olha ali, selecionou apenas essa tag I.
Com relação à tag ID, eu não posso repetir esse ID aqui em outra tag, tá? O ID é um só em cada documento web, em cada página web, tá certo? Agora vamos supor que eu queira selecionar, por exemplo, essa tag I e essa tag I, mas as outras eu não quero selecionar. Como é que eu faria isso? Aí nós vamos aqui numa próxima regra. Ó, ponto class. Então a gente vai selecionar uma tag pelo valor do atributo de tag class. Ela funciona parecido com o ID. Vamos ver como é que funciona? Então eu vou vir aqui nessa tag I, ó, eu vou criar um atributo chamado class. É igual aqui, por exemplo, classe, só como exemplo, tá? Posso colocar qualquer nome aqui, coloquei classe como exemplo. Vou vir nessa tag I aqui, ó, class igual a classe. Vou vir aqui embaixo, ó, class igual a classe. Vou vir aqui agora no meu estilo externo, vou tirar essa declaração aqui, ó, ponto. Aqui estou informando que eu quero selecionar uma class, né? Qual class? Classe. Vou dar um Ctrl S, venho aqui no meu exemplo, F5. Olha só, selecionou somente aquelas tags I. Se eu vier aqui, se eu colocar, por exemplo, a tag I diretamente, vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Olha só, selecionou todas as tags I. Mas eu só queria selecionar essas. Por isso, Ctrl Z, eu criei uma classe. E a diferença da classe com o ID é que com a classe eu posso selecionar vários elementos, tá? Já o ID eu posso selecionar apenas um, né? Inclusive eu posso selecionar aqui, ó, por exemplo, o H2, olha só. Class igual, ó, classe. Ó, vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5, olha só. Nós temos aqui, pessoal, essa declaração agora, elemento, espaço, elemento. Como é que funciona? Ela vai selecionar a última tag, essa última aqui que foi descrita, que esteja dentro da ou das tags anteriores. Que é essa aqui no caso, ó, essa primeira. Como é que funciona isso? Vamos vir aqui no documento. Aqui no HTML vamos ver o seguinte. Eu quero selecionar somente a tag P, por exemplo, que está dentro de uma div. Então eu tenho aqui, ó, essa tag P, que está dentro da div, e também tem essa tag P, que está dentro da div. Mas aqui eu tenho uma tag P que não está dentro da div, está fora. Então eu posso selecionar por meio, vou tirar aqui essa declaração, ó, div P. Então vai selecionar apenas o parágrafo que está dentro de uma div. Vou dar um Ctrl S aqui, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Olha só, selecionou os parágrafos que estão dentro da div, mas o que está fora não selecionou. Eu posso fazer o seguinte também, olha só. Eu quero selecionar apenas as tags I que estão dentro de um parágrafo e que estão dentro de uma div. Como é que eu faria isso? Ó, div, parágrafo, espaço I. Se eu vou dar um Ctrl S aqui, vou vir aqui e vou dar um F5. Olha só, somente as tags I que estão dentro de um parágrafo que por sua vez está dentro de uma div. Já as que estão fora, não foi selecionado. Olha só, elemento, sinal de maior, elemento. Como é que funciona? Seleciona a tag que seja filha da tag anterior. Então, essa tag aqui tem que estar dentro dessa tag aqui, a primeira, né? Vamos ver na prática. Então, vamos supor o seguinte. Eu quero selecionar, olha só, apenas o H2 que seja filho ou que esteja dentro de um div. Eu vou vir aqui, ó, div, olha só, H2, Ctrl S. Vou vir aqui, F5. Selecionou apenas o H2 que está dentro da div e esse aqui não foi selecionado porque está fora, não é filho de div. Parece muito com a declaração anterior, não é, pessoal? Mas é um pouco diferente. Por exemplo, vou vir aqui, vou fazer o seguinte. Aqui antes mesmo do H2, eu vou criar aqui uma tag I. Criei aqui uma tag I, por exemplo, ó. Eu vou escrever o texto, ó. Filha de div. Vou vir aqui no meu exemplo. F5, percebam, filha de div. Eu vou querer selecionar o seguinte. Somente essa tag I aqui, ó. Que é filha direta da div. Tá? E essas aqui que estão dentro do parágrafo eu não quero selecionar. Como é que eu faria isso? Se eu usasse a declaração anterior, ó. Div, espaço, tag I, vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Ia selecionar
essa tag I nova que eu criei, né? E também todas as outras. Por quê? Porque todas as outras, elas estão dentro da div. Não deixam de estar dentro da div. Porém, só quero selecionar as que estão dentro da div, mas não estão dentro de outros elementos. É que está diretamente dentro da div. Como é que eu faria isso? Aí vem aqui o sinal de maior. Ó, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Então selecionou apenas os que está dentro diretamente da div, mas que não está dentro de outro elemento. Uma outra regra que eu tenho é elemento mais elemento. Como é que funciona? Ela vai selecionar a tag que esteja imediatamente depois da tag anterior. Vamos ver aqui na prática. Vamos supor que eu queira selecionar esse parágrafo, mas eu não quero selecionar esse. Como é que eu faria? Eu viria aqui, ó. Vejam bem aqui no HTML primeiro, olha. Esse primeiro parágrafo, ele está imediatamente depois do H2. Então, vou vir aqui, ó, H2 mais parágrafo. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só, aqui tem um H2, logo após ele tem aqui um parágrafo. Aqui também, ó, tem um H2 e logo após dele tem um parágrafo. Percebam que esse parágrafo aqui, ó, ele foi excluído da seleção, porque ele não está depois do H2, ele está depois de um outro parágrafo. Então, essa regra aqui, ó, ele seleciona o que vem imediatamente depois da tag anterior. E eu tenho aqui, ó, essa última que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o asterístico. O que o asterístico faz? O asterístico, pessoal, inclusive, eu vou tirar essa declaração toda, ela serve para selecionar todos os elementos que eu tenho na minha janela. Tá? Por exemplo, vou botar aqui, ó, color, dois pontos, green, Ctrl S, vem aqui, F5. Olha só, selecionou tudo. Ok? Então, pessoal, a gente já viu aqui essas regras de seleção em CSS. E na próxima aula a gente vai ver outras regras de seleção em CSS, tá certo?